Então, minhas divas, e aí, como vocês estão? Hoje vou falar sobre um assunto um pouco polêmico, muitas das vezes, na área da estética, mas que é muito importante, que é se a consulta online e a consulta presencial, né, o atendimento presencial, o atendimento online, é a mesma coisa? Dá os mesmos resultados? Então, vamos lá? Vou falar um pouco sobre isso, mas antes, peço que você se inscreva, curte, compartilha, tá? Porque isso é muito importante para o meu canal crescer cada vez mais, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece, né? Nós, seres humanos, temos muitas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Crenças que nos limitam. Oh. Tá, parei. Mas, gente, sério, o que acontece? Com a estética, né? A estética é algo que já tá há anos, né? Tem muitos anos aí que a área da estética vem crescendo cada vez mais. Antes da pandemia, a gente tinha simplesmente o atendimento presencial. Já tinha alguns atendimentos online, mas não da forma como tá crescendo hoje em dia. Por quê? Porque antigamente, né, a área da estética era vista como algo que, por exemplo, uma pessoa não conseguiria fazer um tratamento em casa com segurança, porque os ácidos eram ácidos muito fortes, muitas das vezes a pessoa tinha efeito rebote, principalmente peelings, né? Vou falar de peeling porque é algo que a maioria das pessoas tem muito medo, né, de fazer, tem aquela coisa, ai meu Deus, peeling. Gente, peeling nada mais é do que a descamação da pele, né? Só que antigamente era de uma forma muito complicada, né? Assim, porque muitas das vezes a pessoa fazia um peeling, um profissional fazia o peeling em uma pessoa e não tinha ideia, né, dessa questão de fototipos, né? O tipo de pele, que tem essas questões, o tipo de ácido, né? Concentração do ácido. Não tinha estudos sobre isso. As pessoas muitas das vezes faziam, né? Porque viam, faziam uma técnica, faziam um curso que a técnica era daquela forma e pronto, fazia. Ou então simplesmente compravam os produtos na farmácia e faziam em alguém, né? No cliente. Enfim, tem várias questões, né, por trás disso. Mas aí, o que acontece? Onde que eu quero chegar, né? As pessoas não tinham estudos, né, para conseguir fazer um bom tratamento, muitas das vezes. Elas faziam naquela coisa, eu vou fazer no feeling, né? Muitas das vezes e acabava, com perdão da palavra, né? Acabava dando merda. Mas enfim. E aí, o que acontece? Hoje em dia, depois, porque existe um mundo antes da pandemia e um mundo depois da pandemia, né? Se a gente for olhar, mudou muita coisa. Tem muita coisa que ainda é a mesma coisa, mas a maioria das coisas mudaram. E na estética não é diferente, tá? É claro que a gente tem tratamentos, né, que realmente não dá para fazer à distância. Mas sim, existem tratamentos que você consegue fazer à distância. Existem produtos, tratamentos que você consegue ter resultados à distância. E aí, eu vou postar aqui, vou colocar em algum local aqui, eu nunca sei o lugar que eu vou colocar, acho que vou colocar de cá, né? Resultados de clientes minhas, tá? Que eu tô trabalhando porque assim, o porquê que eu resolvi trabalhar à distância também? Porque com a pandemia, o que aconteceu é que a estética meio que teve que parar por muito tempo, né? Porque a gente não é considerado essencial, né? Apesar de que eu acho que nós somos essenciais para autoestima, né? E autoestima é tudo. Mas, enfim. E acabou que a gente, né? Várias clínicas tiveram que fechar num certo período. E, querendo ou não, gente, é dinheiro, né? A gente vive disso. Então, eu falei, caramba, eu preciso de algo, né, que eu vou conseguir também atender à distância de forma segura, porque eu sou uma boa profissional. Eu não sou uma profissional que só pensa no dinheiro, obviamente que não, senão eu não teria o nome que eu tenho hoje, graças a Deus. Mas eu falei, eu preciso de algo que eu vá conseguir atender as pessoas à distância também,
né? Porque aí as pessoas em casa fazendo os protocolos e tudo mais, porque tinha muita gente que trabalhava home office, então tem muita gente que não parou de receber dinheiro, vamos dizer assim. E tinha pessoas que queriam fazer tratamentos, que queriam aproveitar, que estavam em casa, enfim. Então eu pensei, saquei isso, entendeu? Falei, não, peraí, vamos lá. Eu tenho vários tratamentos, eu tenho vários estudos, vou fazer alguma forma. E comecei a estudar sobre isso. Encontrei um curso, né? Um fornecedor que eles tinham as miniaturas dos produtos, que conseguia fazer a distância. E eu falei, gente, pronto, é aí. É aí que eu tenho que entrar. E comecei a fazer tratamento à distância. Isso em 2020, né? 2020. E comecei, porque eu só fazia presencial. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque eu não parei de ganhar dinheiro, consegui atender outros clientes e não só na minha região. Eu atendo pessoas do outro lado do mundo. Pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão em outro estado, enfim. Então eu consegui fazer isso. Eu falei, é aí que eu vou, né, começar a me aprofundar mais. E aí comecei a me aprofundar mais nessa área de como que funcionava. Porque assim, é um pouco diferente, sim. Não vou mentir. Igual assim, um atendimento presencial, a pessoa vem até o seu local, você tá aqui, frente a frente com a pessoa, conversa, fala e tudo mais. Só que esse tratamento, eu não precisava, por exemplo, ver a pele da pessoa. Eu posso, é legal ver, porque tem várias questões, né, que eu tenho que saber há quanto tempo que a pessoa tem melasma, como que tá. Mas não pela questão de, tipo assim, esse tratamento não serve para esse tipo de pele. Por que não? Porque é um tratamento que serve para todos os tipos de pele. É um tratamento que serve para todos os fototipos. Então eu já tive mais segurança sobre isso, que eu falei, opa, se serve para todos os tipos de pele, serve para todo fototipo. Eu vou olhar o quê? Quais são as contraindicações e quais são os fatores, né, que podem acontecer. E isso pode acontecer tanto comigo no presencial como uma pessoa à distância. Então eu tenho que ver o que é, vou estudar essa parte e vou colocar em prática. E foi o que eu fiz, né? Que hoje é o meu protocolo, que é o protocolo do Skin Peel. Eu tenho 2 protocolos dentro do Skin Peel que eu consigo fazer à distância. O terceiro protocolo, que é o orgânico, eu não faço à distância, tá? Ele eu só faço presencial mesmo, porque realmente ele é limitado, não tem como fazer à distância. Se tivesse, eu faria com certeza, porque ele é maravilhoso. Mas não consigo, né, fazer à distância, orientar uma pessoa a fazer à distância. Então, assim, mas o porquê que os resultados são os mesmos? Porque a orientação é a mesma. Se a pessoa estivesse aqui, se a pessoa não estando aqui, eu passo a mesma orientação, entende? E assim, não é minha mão que é milagrosa, tá? É os produtos e o protocolo. Então, qualquer outra pessoa pode fazer, só que sob a minha orientação. É óbvio que eu também não vou deixar a pessoa a Deus dará. E é isso que é a diferença. No protocolo, por exemplo, no tratamento presencial, a pessoa vem até o seu local, né? Você faz ali o tratamento na pessoa, certo? Você passa o produto. No caso, é só passar o produto. Não é nada, por exemplo, como um plasma lifting, né? Não tem como uma pessoa que vai fazer um plasma lifting à distância, tá? Então, você tem que ver isso também. Tem essas diferenças, né? São só produtos tópicos. Então, são produtos que a pessoa vai passar no rosto e tudo certo. Anne, mas tem a questão do frost? Tem, mas é muito raro dar o frost. O que é o frost? É quando ele começa a entrar, começa a ir pra segunda camada da pele, tá? O produto. Então, só que aí dá o quê? Dá tipo uns branquinhos, você vai ali, pega um algodãozinho com água, puf, tirou, acabou. Então, eram coisas que eu falei, não, isso é possível, isso é certo, tipo, não é algo que vai precisar de um profissional para fazer aquilo ali, né? Eu vou orientar o meu cliente que, se caso aconteça, ele tire e pronto. Tanto é que a minha cliente, as clientes que estão à distância, elas falam muito mais comigo do que a presencial. É uma outra diferença, né? Quem tá à distância, geralmente me manda perguntas e tudo mais, mas tudo eu passo, tanto a forma de fazer, tanto em texto quanto em vídeo, eu passo pra pessoa. Então, você tem que
pensar nisso também, né? Porque é um trabalhinho a mais, mas é um trabalho só. Porque você vai ter aquilo ali pra sempre. Então, dá pra você passar pra vários clientes. Não é só, tipo, toda vez você tem que fazer aquilo. Não. É uma coisa que você faz ali e pronto, acabou. E envia pro seu cliente, tá? Anne, mas e se o cliente não fizer corretamente? Não tem como. Só se ele não fizer. Entende? Porque é muito simples. Gente, eu tô com o nariz ainda entupido. Voltou, né? Tinha melhorado e agora voltou. Mas enfim. Ainda mais agora que tá chegando o negócio da primavera, que eu esqueci o nome. Pólen. Meu Deus, eu tenho uma alergia de pólen aqui. Nossa Senhora. Mas enfim. Voltando. Então, assim, essa questão de você ter um cliente à distância ou um cliente presencial, na minha opinião, não tem diferença, tá? A única questão são essas, que você vai ter que ter um pouco mais de... São um pouco mais detalhista em relação a algumas questões, como essa de você enviar a forma de fazer, né? Você estar presente, por exemplo, ter um WhatsApp que essa pessoa possa entrar em contato. Surgiu alguma coisa que deu alergia, ou sei lá o que. Você vai estar ali para ajudá-la. Então, assim, em relação a essas questões, eu acho que é a única coisa assim que você tem que ter mais, ser mais detalhista, sabe? De enviar e tudo mais. Mas com relação ao resultado, gente, se a pessoa estiver aqui ou não, ela vai ter o mesmo resultado, tá? É igual eu falo para os clientes também. O que que você não deve fazer? Eu não devo... Eu falo para elas, você não deve não passar o produto ou passar pouco produto. Porque às vezes elas ficam com dó, né? Ver as miniaturas, elas acham que vai ser pouco e não é. É exatamente a quantidade que ela precisa para passar na pele. Os 3 dias seguidos ali, por exemplo. Tem o do químico, tem o enzimático, enfim. Depende de qual que vai ser o protocolo. Mas ali é aquilo que ela tem que fazer. Se ela fizer exatamente o que tá escrito, o passo a passo, ela vai ter resultado do mesmo jeito que ela teria se ela fizesse aqui com você, presencial. Vocês podem ver os meus resultados de antes e depois. Vou postar aqui antes e depois, presencial e online. Vocês vão ver. Gente, o que muda é o organismo de cada pessoa. Porque se ela tivesse aqui, essa que fez o presencial, ou a que fez online, se ela tivesse aqui, seria a mesma coisa. Porque o home care é o que vai mandar. Se ela não usa o home care como ela deveria usar, ela não vai ter resultado. A mesma coisa é com você, que às vezes você tem um tratamento que você só faz presencial, que só pode ser presencial, ok. Mas a pessoa precisa o quê? Tipo, usar o home care. Se ela não usa o home care como ela deveria, ela poderia ter feito presencial, online, de qualquer outra forma. E ela não teria o mesmo resultado, entende? Então, é essas questões que eu sempre falo, que às vezes eu vejo a pessoa falar assim, mas esse tem de tratamento à distância? Como assim? Não existe isso não. Gente, já passou o tempo que isso não existia. Porque as pessoas têm medo do novo. E assim, se você é profissional da área da estética e você não pensa nessa forma, de verdade, você vai ficar para trás. Por quê? Porque isso é uma outra fonte de renda que a gente tem. Que aí a gente não depende só do presencial, entende? Olha, para vocês terem noção, eu viajo muitas das vezes. Ano passado foi o ano que eu mais viajei, em 2022. E eu não deixei de atender. Eu atendia. Às vezes, 1 ou 2 pessoas por dia, porque eu tava viajando também, né? Mas, às vezes, que era a trabalho mesmo, eu até atendia mais. Mas quando era mais uma coisa mais relax, eu pegava e atendia uma pessoa, 2 pessoas no máximo, que é o quê? 30 minutos ali que eu falo com a pessoa, 30 ou 40 minutos, porque é uma consulta. Eu faço questão de fazer a consulta antes, eu também não vendo só por vender. Eu faço a consulta antes para conversar com a pessoa, para também deixar bem claro como que funciona o tratamento, aonde que, né, o que vai acontecer com a pele dela, como que vai ser, enfim. Eu gosto de fazer essa consulta e eu acho super importante, até para quem só atende à distância, por exemplo. Por quê? Porque assim você vai ter muito mais resultado, porque você vai mostrar para aquela cliente como funciona o tratamento e para ela também valorizar
o tratamento, porque muitas vezes a pessoa pode pensar assim, ah, mas tá sendo à distância, eu não vou dar muita moral porque não vai dar muito resultado. E pelo contrário, dá muito resultado, tá? Dá muito resultado. Eu hoje atendo muito mais online do que presencial. E os resultados, gente, são excelentes. Então não tenham medo disso, de tratamento à distância, de consulta online, de consulta presencial. Não tenham medo da consulta online, sabe? Não tenham medo do tratamento à distância. Porque é muito bom. É óbvio que eu não sei de outros tratamentos por aí. Eu tô falando do meu, tá? O meu, eu boto a mão no fogo, que eu sei que realmente é um excelente tratamento. Agora, eu não tô falando de outros tratamentos. Aí tem outros tratamentos que eu não conheço, não sei como funciona. Mas o meu protocolo eu sei que sim. Então, assim, tratamento à distância é essas questões. Se tiver um bom produto, se realmente são produtos que tenha segurança de fazer, qualquer pessoa possa fazer, que não seja, por exemplo, ácidos fortíssimos, que a pessoa não vai conseguir, sei lá, que vai ter algum problema, alguma questão igual aquele peeling de fenol. Nunca que dá pra fazer à distância. Aquilo ali não, aquilo ali tem que ser por um profissional, né, presencial e tudo certinho. Agora, os nossos tratamentos, que são tratamentos mais, teoricamente, os ácidos, teoricamente, é porque eu ia falar, teoricamente são mais fracos. Não é que são, é porque fica parecendo, não sei como falar isso, porque não é fraco, não é um tratamento fraco, porque as pessoas pensam, ah, mas é um tratamento fraco, então não dá resultado. Não, eu quero dizer assim, os ácidos são mais fracos. O que muda é o protocolo, né? O que você faria em um dia, né? Você faz em 3, por exemplo. Entende? É o protocolo que muda. São coisas que vai mudar, que vai mudar o resultado. Não é, por exemplo, um ácido forte que você faz um dia e que sua pele vai ficar, sei lá, de alguma forma que você vai ter efeito rebote. Tanto é que o nosso protocolo não tem efeito rebote. O que é o efeito rebote? Voltar mais escuro do que ele era. Não tem efeito rebote, tá? Para ter efeito rebote, geralmente usa hidroquinona e a gente não tem hidroquinona na fórmula. Então, tem coisas que foi bem pensado para ser também feito à distância. Não é uma coisa que você vai simplesmente pegar um produto e falar para o seu cliente, faça. Não. Tem que ser estudado, tem que ser algo bem certinho. Que pensado também que uma pessoa que está lá do outro lado do mundo consiga fazer com a sua orientação online, sabe? Então, não tenham medo de tratamento à distância se é o que eu tô falando. Se for um tratamento que realmente tem todo o protocolo, tudo protocolado certinho, bonitinho, entende? Mas é isso. Então, esses são os meus resultados presencial e online, né? Para vocês verem o quanto é maravilhoso. Eu, na verdade, o presencial hoje, mesmo presencial, muitas das vezes eu nem faço. A cliente muitas das vezes não pode vir até mim, ou então ela só vem para pegar os produtos e faz em casa, né? Porque hoje a correria tá muito louca, né? Depois ainda mais dessa questão da pandemia, as pessoas ficaram mais corridas, mais ao mesmo tempo também querem mais ficar em casa, ter mais qualidade de tempo com a família. Então, muitas das vezes elas não querem parar 1 hora, 2 horas do dia para ficar fazendo tratamento, né, na clínica. Às vezes algumas querem, mas a maioria às vezes não pode, enfim. Então, é uma forma também de você ganhar dinheiro, né? E ter resultados, além de ganhar dinheiro, você ter vários resultados e as pessoas quererem mais ainda, né, fazer os seus tratamentos, tá? Então, pensem um pouco sobre isso, porque vale muito, muito a pena. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe. Fala aqui se você já trabalha também com essa área de tratamento à distância, tratamento presencial, né? Se você já faz esse tipo de atendimento, se não faz, por quê? Você concorda comigo, não concorda? Pode falar aqui nos comentários pra gente conversar, tá bom? Um beijo e